Muito bem. Voltando então agora, já finalizamos a sobrevoada de mercado e agora vamos responder especificamente a pergunta dos amigos no chat de position. Tá? Tem várias perguntas entrando sobre dúvidas operacionais e agora então a gente pode tentar esclarecer o máximo possível delas. Vamos lá. Participante Patines. Storm, Itaúsa 4 configura um ponto contínuo na compra caso supere a máxima? Vamos olhar aqui, Patines. Itaúsa 4 configuraria, não é o tipo de ponto contínuo mais forte que existe, porque o ponto contínuo mais forte é aquele ponto contínuo que o candle é branco. Tá? Por exemplo, aqui é um ponto contínuo muito forte. Tá? Vamos ver aqui. Aqui seria um ponto contínuo mais forte, que não foi rompido. Vamos ver se a gente tem um bem claro aqui. Por enquanto não. Aqui. Esse é um ponto contínuo que ele já é um candle branco. Então essa ruptura que aconteceu na semana seguinte, stop nessa mínima, ela é mais potente do que um ponto contínuo vermelho que foi acionado no candle seguinte. E que inclusive teve o fechamento abaixo da média. Então a gente tem um fechamento completamente abaixo da média móvel de 20. Tá? A gente mal tocou na média móvel de 20 essa semana. Tá? Então, apesar de configurar no ponto contínuo, não é aquele tipo de ponto contínuo mais poderoso que existe. Mais importante do que isso, o papel está perdendo uma linha de tendência de alta de um padrão que era para ser um padrão de rompimento, um triângulo ascendente. Isso não é muito bom para a Itaúsa. Não é um trade que eu estaria trabalhando, Patines. Vamos lá. Participante Apocalipse perguntou quais ativos a Carolina está comprada ou querendo comprar. Mencionei agora há pouco, né, nos primeiros 30 minutos da nossa conversa. Comentário de Juninho. Por favor, a BEV3 formou um ponto contínuo? Sim, a BEV3 formou um ponto contínuo. É um papel que tem os critérios Carolina. É um papel que observa a sinalização possível. Esse ponto contínuo também é um inside bar, o que potencializa o ponto contínuo. Ou seja, a massa e a mínima estão contidas pelo candle anterior, em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal. A ruptura de 18,69, então, aciona a tomada da posição pelo ponto contínuo. Está correta a interpretação do Juninho. Parceiro Luciano, boa noite, Alexandre. Grendene, fazendo topos de fundos ascendentes, média móvel de 20 para cima. Qual o rumo mais provável para o ativo? Obrigado e bom final de semana. Grendene opera dentro de uma tendência de alta. É importante a gente mencionar isso. Sim, opera dentro de uma tendência de alta. Mas ela bateu numa linha de retorno deste canal de alta que vinha sendo operado aqui. Enfrentou zona de resistência, sim. Houve uma pressão de venda aparecendo aqui que formou essa sombra superior e esta sombra superior. Houve o recuo. Quando começou o recuo, a gente vê que começou a ver o quê? Compradores se apresentando nesta sombra inferior e nesta sombra inferior. Então o mercado aqui está num momento de indecisão se ele vai ter potência para romper essa linha de retorno do canal de alta e com isso então dobrar o canal de alta e ir buscar lá o dobro do canal, que seria fazer isso aqui. Certo? Ou se ele vai buscar este ponto aqui, ó, para depois voltar a subir para cá. Essa é a dúvida atual do mercado, na Grendene. Certo? Existe alguma forma de nós observarmos, ou mesmo entendermos qual é o lado mais provável? Observem o OBV aqui. Ó. O OBV rompe a linha de canal de retorno, que seria aqui, faz um pullback, mas estabelece ainda topos de fundos ascendentes. Ó. Esse topo mais alto que o prévio, esse fundo mais alto que o prévio, esse fundo mais alto que o prévio. Então isso é uma primeira indicação de uma possível inversão da movimentação do mercado. Muito bem, mas isso ainda não é o suficiente.
nós precisaríamos de outros critérios que pudessem nos deixar um pouco mais tranquilos. A gente observa um maxillohistograma acima da linha do zero, e isso é bastante positivo. Geralmente traduz um viés mais altista. Se nós colocarmos aqui outros critérios, por exemplo, Aron Oscillator, que é uma outra ferramenta para indicar tendência, isso aqui também é uma tendência de alta, com o high-low se aproximando, servindo de suporte. Bem, tudo isso então pode estar nos traduzindo um momento de retorno para a movimentação de alta. Mas percebe, a gente só volta para uma perna de alta, Luciano, quando a gente tem uma coisa, um Dunningham de alta. A gente não consegue iniciar uma perna de alta sem aparecer um Dunningham de alta. O que é um Dunningham de alta? É um candle que tem a sua mínima e a sua máxima acima da mínima e da máxima do candle prévio. Isso é um Dunningham de alta. Ok? Isso aqui, ó, é um Dunningham de alta. Máxima e mínima acima da máxima e mínima do prévio. Certo? Observe que este candle que finalizou esta semana é um candle que tem a sua mínima e a sua máxima acima do prévio. Isso aqui é um Dunningham de alta. Não é um Dunningham mais perfeito, porque ele não fecha perto da máxima. Mesmo assim, é um Dunningham de alta. O que me permitiria, se eu fosse ser bem agressivo, aumentar posições de maneira bem mais potente na ruptura da máxima dessa semana, já que o Dunningham estaria sendo acionado, e meu stop então ficaria abaixo da mínima dessa semana, 17,30. De fato, eu gosto de botar o stop abaixo desse ponto, 17,15. Porque se o papel efetivamente perder 17,15, o movimento mais provável é que ele venha fazer isto. E não fazer isto. Então vai depender muito da movimentação que a Grendene formar na semana que vem. Se nós rompermos R$ 8,00, o movimento mais provável seria vir buscar essa região aqui. Se nós perdermos 17,15, o movimento mais provável seria o retorno até esta linha do canal de alta de retorno. Lembrando para vocês que algum tempo atrás eu coloquei como alvo principal para a Grendene toda essa amplitude projetada para cima alternado em 27,35. E naquele momento eu fui chamado de louco ou de mandinal, lá sei eu do que me chamaram. Mas enfim, minha opinião é que o papel segue ainda naquele caminho. Se a gente colocar aqui a distância de fundo para fundo, tá? Basicamente, a gente não tem grandes timings de inflexão, se usarmos aquele fundo principal. Se usarmos, por outro lado, esse fundo que está aqui, nós temos realmente grandes pontos de inflexão sendo apresentados. Ó. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ó. Não, aqui, nesse fundo aqui. Ó. Pega a distância desse fundo para esse fundo, projeta para cá. Tu tem o fundo principal estabelecido. E aí, se tu quiser plotar alvo, tá, no tempo, ou seja, quando se formaria o topo mais provável a partir disso tudo. Então, tu pega a distância, por exemplo, desse topo principal para esse topo aqui. E aí tu tem o teu alvo no preço e alvo no tempo. Aqui. Esse é o alvo. Eu vou deixar essa projeção aqui e não vou apagá-la até que a gente chegue exatamente nessa linha aqui. Tá? E aí nessa linha no tempo. Para verificar se realmente ela fez essa situação ou se essa observação foi completamente errada e a Grendene veio para cá ou para qualquer outro lado que seja. Tá? Ok. Vamos lá, ver outras perguntas do pessoal. Participante. Chefe, poderia comentar Petro e Vale 5? E tem também o Tiririca perguntando sobre Vale 5. E tem também uma outra pergunta aqui. Quem é que mais tinha perguntado de Petro e de Vale 5? Bom, o Tiririca perguntando sobre Vale 5, ele mesmo. Bom, então vamos olhar Vale 5, Tiririca e Chefe. Vale 5, tá? Vamos afastar bem o gráfico? Por isso que eu gosto de afastar bem o gráfico. Quando tu afasta bem o gráfico,
tu começa a ter um panorama um pouco mais geral do papel. Se a gente fizer um afastamento bem amplo do gráfico, o que a gente observa como cenário gráfico mais provável? A gente observa basicamente um retângulo, não é? Assim como a gente fez o retângulo aqui embaixo e rompeu, a gente tem um retângulo aqui em cima. Mesmo fundo de 2008, topo, 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 fundo. Então nós operamos dentro de um retângulo, na Vale 5. Ponto, nova linha. Dentro de um retângulo, na operação de mercado, quais são os melhores indicadores para se operar o retângulo? Ponto para quem disse FR. Observem como esse nível de FR marcou esse fundo e observem como o nível de FR de fundo foi atingido aqui, certo? E nós estamos, então, trabalhando próximos de uma zona de suporte, formando um possível pivô de alta. Isso aqui é um Mark Crisp. O Mark Crisp aqui seria acionado, na verdade já foi acionado, na ruptura de 18,99. Isso é um Mark Crisp. Tá? O stop desse Mark Crisp é um tique abaixo de 16,87. E o alvo dessa operação pelo Mark Crisp está em 23,85. Pelo retângulo, o alvo da operação está aqui em cima, em 39. 36,70 na verdade. Tá? Então, a Vale do Rio Doce está dentro desse retângulo grande, tem uma resistência em R$19, sim. Próxima resistência em 24, sim. Próxima resistência final, de prazo muito mais longo, se o mercado engrenasse numa forte movimentação de altista, em R$37. Tá. Tem algum sinal de entrada aqui? Até tem. Eu prefiro operar aqueles papéis que a gente falou agora há pouco. A BEV3, Ciel, os papéis que a gente comentou, o GPA3, Lojas Renner, Smiles. Eu prefiro operar aqueles papéis, Klabin 11. Por quê? Porque eles estão mais fortes. Porque eles estão em critério de excelência. Essa aqui não está em critério de excelência. Mas que ela está numa zona de suporte, ela está. Certo? Já perguntaram se eu continuo com uma parte do meu capital fazendo operações de taxa, com taxas acima de 1,5%. Eu diminui bastante minhas posições em taxa, ainda tenho algum capital em cima disso, mas não é coisa muito relevante, não. Mas ainda faço bastante lançamento coberto, sim. Não é bem lançamento coberto, é operação de taxa mesmo, para entregar o papel. Tá? Bom, já a nossa Petrobras. Tá? Petrobras, quando atingiu essa zona de FR14 aqui, que era perto dos 8, eu falei que ela tinha uma chance de subir lá para os 21. Até porque a gente observava esse possível padrão que a gente está vendo aqui, que é um padrão de alargamento. Padrões de alargamento são padrões que vão fazendo esse movimento de sanfone aqui, ó. E esse movimento de sanfone, usualmente, quando chega nesse nível aqui, faz essa movimentação para cá. Quando chega aqui, faz essa movimentação para cá. Então esse tipo de padrão de sanfone, ele é muito frequente dentro do mercado americano. E quando se aproximou dessa zona com esse nível de FR, eu observei essa possibilidade e mencionei a possibilidade. O papel realmente parece estar cumprindo esse padrão. Existe até um duplo fundo aqui. Esse duplo fundo já foi atingido o seu alvo. Batemos numa zona de resistência. Eu gostaria que o papel fizesse um recuo até perto de 10,40 para depois poder tomar novas posições. Não sei se ele vai chegar até lá. Não sei se ele vai recuar até 10,40. No momento atual, não tenho tomada de posição no ativo. Ah, mas Alexandre, não é um Dave Landry aqui? Não fez uma movimentação de Dave Landry? Fez. É a mínima das últimas 2 semanas, candle de reversão, a média móvel de 20 está subindo, é um Dave Landry. Só que observa que uma coisa é o Dave Landry, por exemplo, da Bev, que está numa tendência de alta poderosíssima, e outra coisa é um Dave Landry na Petro, que está numa tendência de alta há 2, 3 meses. Uma coisa é um Dave Landry numa Smiles, outra coisa é um Dave Landry numa Petro.
percebam que existe uma diferença entre os dois. Eu não sei se eu consigo explicar bem isso. Mas um Dave Landry na Smiles, como aconteceu aqui, é muito mais potente do que um Dave Landry que apareça numa Petro, como está acontecendo agora. Então, apesar da Petro estar sinalizando isso, eu não considero o ativo como algo muito, muito atraente para o mercado. E como eu não tenho dinheiro para operar todos os papéis no mercado, eu vou operar aqueles que estão mais fortes nos critérios Carolina. Né? Acho que isso é o mais importante de tudo, pessoal. A gente não tem que se preocupar muito com o setup. A gente tem que se preocupar mais em quais são os papéis mais fortes que devem estar sendo operados de uma maneira mais agressiva e quais são os papéis que não estão tão interessantes no momento. Tá? Que, apesar de estarem dando sinais, são sinais em momentos que não estão tão potentes. Tá? Então, realmente, existe o sinal acontecendo na Petro, mas, novamente falando, a Petro não está tão potente quanto Smiles, quanto Ciel, quanto... Enfim, se eu observar um Dave Landry numa Ciel, como eu estou observando agora, eu infinitamente prefiro operar a Ciel, o Dave Landry da Ciel, do que o Dave Landry da Petrobras. Tá? É importante a gente comentar um pouco sobre isso. Tá? Pergunta do participante FM. Stormer, alguns consideram o candle, o martelo invertido, como figura de inversão. Qual a sua leitura? Ibov e Petro fizeram no semanal um martelo invertido. Não, eu não chamaria o candle da Petrobras como martelo invertido. Tá? Por quê? Porque ele tem uma sombra inferior aqui. Martelo invertido, de fato, não poderia configurar nenhum tipo de sombra inferior. Então vamos olhar se tem algum, e por isso que ele é raro. Vamos procurar aqui martelos invertidos. Isso aqui não é um martelo invertido dentro da Petrobras. A gente precisaria que não tivesse nenhuma sombra inferior aparecendo. Se nós nos ativermos, ou nos atermos, acho que é atermos a expressão certa, se nós nos atermos efetivamente ao padrão da maneira mais pura que existe, nós não poderíamos chamar aquele padrão de martelo invertido. E nós, de fato, teríamos raríssimos sinais aparecendo enquanto operações. Tá? Mais importante do que isso, se nós colocarmos aqui uma ferramenta muito rápida de backtest, que é o Wealth Lab, a gente pode colocar ele aqui e fazer uma rápida validação da ferramenta, digamos assim, do martelo invertido. A gente vem aqui, ó, Bullish Candlesticks, ó. Aí tu olha ali, Bullish Inverted Hammer. Eu vou comprar o fechamento de todo martelo invertido que aparecer no gráfico diário. E vou então colocar um stop, vamos colocar agora, temos que colocar um stop, né? Vamos colocar um stop de 5%. E vou colocar um alvo, vamos botar um alvo no mesmo nível, tá? Vou botar um alvo de 5%. Para que isso? Não para verificar se esse padrão daria dinheiro ou não, mas para verificar se realmente ele tem um viés altista para os próximos dias quando ele aparece, ok? Se eu corro a estratégia em toda a base histórica, ou seja, todos os dados que eu tenho disponíveis para a Petrobras, eu vou correr isso aqui agora, a gente observa quantos padrões, ó, então vamos ver se está sendo identificado de forma correta o padrão. Aqui a gente tem um Inverted Hammer e ele considera essa sombra inferior aqui, botamos no alvo, vendeu no alvo de 5% de lucro. Veja que a gente teve 9 candles em toda a base. 9. Com 55% de acerto. 9 candles em toda a base com 55% de acerto. Ou seja, um cara e coroa. Qual que é o defeito aqui? O defeito aqui é que ele não considera se está numa zona de suporte ou não. Esse é um dos defeitos. Tá? Ele está operando apenas o desenho gráfico do martelo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos olhar um dos outros 9. Foi aqui, ó. Ele não considerou se estava num topo ou não estava num topo. Aqui até teria que ser considerado como dessa forma. Ele também não considerou que esperar romper o martelo para cima. Ele comprou aquele fechamento. Tá? Então a conduta poderia ser melhor se eu deixasse romper a máxima. Se a gente utilizar isso no semanal, o número de sinais desaparece. Vai para 1. Um sinal na Petro.
o que diminui dramaticamente o nosso poder estatístico. Vê que na NATO teve 2 e os 2 deram errado. Vê que na BOVA 11 não teve nenhum. Ou melhor, teve 2 e os 2 deram errado. No diário. No semanal. Pior ainda. Então, assim, não existe base de dados estatística aqui no mercado brasileiro para efetivamente dizer se um martelo invertido tem viés autista ou não tem viés autista para as próximas semanas. É muito importante a gente ter isso em mente. Basicamente falando, eu não utilizo os candles dessa maneira. Mas existe uma coisa que tu pode estar utilizando e que pode te ajudar. Que é esse site aqui, ó. Só um minuto. Faz o seguinte. Tu entra aqui, ó. Daí tu coloca o seguinte, ó. Pattern Site. Thomas Bulkowski. Eita, nome difícil. Ali. Esse aqui. The Pattern Site. Tu podes vir aqui, ó, no Pattern Site do Thomas Bulkowski e tu bota o Candlesticks. E aí tu procura por Bullish Inverted Hammer. Bullish Inverted Hammer. Bullish Inverted Hammer. Onde é que tá o desgraçado? Oh, aparece aí. Cadê? Será que tá Inverted Hammer? Ai, meu santo crispim. Aqui, Inverted Hammer. Inverted Hammer, Second Line. Ó, então ele tem um livro dele, que é Encyclopedia of Candlestick Charts, tá? Em que ele faz o estudo estatístico de todos os candlesticks. E olha ali, ó. Performance teórica, bullish reversal. Ou seja, seria uma reversão altista. A performance testada, aquilo que se comprovou, ele é um padrão de continuação baixista 65% das vezes no mercado americano, em mais de 5 anos S&P 500. Ranking de frequência 61, performance no overall 6, melhor nível de atingimento do alvo 68%, best average move em 10 dias 7,74% em bear market, up breakout. Tá? Ou seja, o padrão de Inverted Hammer, que é um candle de 2 linhas, o primeiro é alto, né? Aí ele descreve todo o padrão, tá? E daí ele diz o seguinte, ó, que este candle atua como um padrão de continuação, porque os preços frequentemente continuam mais para baixo do que para cima, né? Ao invés daquilo que a literatura classicamente estaria descrevendo. Tá? Então, classicamente, a descrição da literatura não vem com aquilo que a estatística demonstra, ok? Eu gastei um pouco de tempo nosso falando sobre isso, porque eu prefiro falar sobre estratégias do que falar sobre situações de ativos específicos. Eu acho que a gente ganha mais com isso do que falando especificamente de determinado ativo. Mas tem algumas pessoas, bastante pessoas, perguntando em relação a YouTube. Tá? Então vamos responder um pouquinho sobre YouTube, tá? Que é um papel muito importante para o mercado como um todo agora. Tá? Vamos olhar YouTube. Deixa eu limpar um pouco esse gráfico, que ele está bem poluído, né? Graficamente falando. O papel, a YouTube, vinha numa importante movimentação. Ele estava construindo esse canal de alta que a gente está vendo aqui. Dentro do canal de alta, ele fez um processo corretivo em forma de triângulo. Aí ele rompe esse triângulo para cima, nesse movimento. Quando todo mundo acreditou, agora vai! O que a desgraçada faz? Uá! Recua violento. Perde, inclusive, o suporte. Primeiro, do candle que rompeu o triângulo. Posteriormente, do que seria a linha de alta desse triângulo.
e agora fecha perto da mínima, em cima de uma zona dada por fundos prévios e de topo anterior rompido. Itaú frustrou muita gente com esse movimento. Aliás, o setor de bancos, nessas últimas 3 semanas, fizeram um movimento muito bizarro, muito incomum, pode-se dizer isso. Tá? Muito incomum. Por outro lado, e é importante a gente mencionar isso, se a gente for medir a amplitude dos movimentos de queda do Itaú e projetar elas usualmente para baixo, a gente está vendo que essas amplitudes costumam ser o mesmo tamanho de amplitude. Tá? Costumam ser o mesmo tamanho de amplitude. Se isso estiver voltando a acontecer, guardam proporções, seja a proporção de 100 ou de 161, como a gente está vendo. Se nós estivermos guardando uma proporção aqui, basicamente, e nós pegarmos este movimento de baixo e multiplicarmos para cá, nós teremos o alvo lá em R$31. Tá? Se nós pegarmos este movimento mais curto, o alvo já foi ultrapassado, também temos outro alvo de R$31, R$31,81. Tá? Então, assim, a situação não ficou agradável. Veja que o Auron virou para baixa, veja que o High Low virou para baixa. Veja que o suporte está apenas aqui em 31,54, o próximo suporte. O OBV perdeu a sua linha de suporte. Isso é uma coisa ruim. Saiu dinheiro do papel, bastante dinheiro do papel, senão ele não teria perdido essa linha de suporte inclinada. Foi perdida. Tá? Não são sinalizações muito boas para Itaú. Agora, a gente sempre tem o contraponto, né? Itaú costuma fazer fundo nessa época do ano. É uma época do ano em que o setor de bancos costuma fazer fundos. Vamos olhar aqui, ó. Quando é que foi o fundo de 2013? 24 de junho. Quando é que foi o fundo de 2012? 18 de junho. Quando é que foi o fundo de 2011? 8 de agosto. Quando é que foi o fundo de 2010? 21 de junho. Quando é que foi um dos fundos de 2009? 15 de junho. Quando é que foi um dos topos de 2008? 2 de junho. Quando é que foi um dos fundos de 2006? 12 de junho. Quando é que foi um dos fundos de 2005? 9 de maio. Então, quando é que foi um dos fundos de 2014? 10 de maio. Então, realmente, o setor de bancos tem um momento de inflexão observado nessa época, de maio a junho. Então, nós podemos estar nos aproximando de um fundo, talvez o fundo do ano, dentro de Itaú. E por isso eu estou atento ao papel. Esse candle semanal não me gera absolutamente nada. Não me dá absolutamente nenhuma vontade de estar comprando Itaú no momento. Na semana que vem, se eu tiver, por exemplo, um Dunningham de alta, se eu tiver, por exemplo, até mesmo um inside bar, se eu tiver até mesmo algum candle de reversão, um doji, em cima dessa zona de suporte, aí eu posso começar a imaginar uma possível entrada na ruptura da máxima da semana que vem, na semana seguinte, para que eu possa estar trabalhando a ideia de um FR14 sobrevendido em cima de uma empresa que guarda fundamentos bastante atraentes do ponto de vista de método histórico. Tá? Muito bem. Pessoal, eu estou operando... Estão perguntando aqui se eu estou operando MetaTrader 5. Sim, eu estou operando MetaTrader 5 utilizando os robôs da MetaRobôs. Eu não utilizo o NeuroRobô, que é um outro robô que existe no mercado. Eu utilizo o MetaRobôs. Tá? As operações têm sido interessantes, bem boas. Eu vou finalizando nossa conversa de hoje. Foi 1 hora de chat de position, na verdade um pouquinho mais de tempo. Eu sempre cito meu tempo, peço desculpas para vocês. Eu espero que tenham um excelente final de semana e na semana que vem nos veremos. Tá? Seja na quinta-feira, no chat de abertura, seja no LS Live, para aqueles que acompanham o LS Live juntos, ou eventualmente no chat de position. Position semana que vem não vai ser comigo, vai ser com o Vlad. Tá?
Na outra semana, nós vamos ter a Expert, então eu não poderei participar no chat Position do dia 19, infelizmente. Mas a gente vai ajeitando algumas coisas. Talvez eu faça um chat de Position... Não. Eu vou fazer um chat de profissionais liberais, possivelmente na quarta-feira da semana que vem. Eu vou avisar vocês em seguida sobre isso, já que vai ser segunda quarta-feira do mês. Então, segunda quarta-feira, geralmente, a gente tem tentado reservar para chats de profissionais liberais no dia 10. Mas eu vou confirmar isso com vocês logo depois. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Tudo de bom, paz, saúde e prosperidade para vocês. Nos vemos até lá.